Glória a Deus, cumprimento a igreja capaz de ser essa noite, amém, irmãos? Convido os irmãos a se colocarem de pé nessa noite, irmãos. Vamos aqui agradecer ao Senhor, fazer uma oração. Está agradecendo e dando início mais essa aula. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2022 com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Convido a igreja a gente fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor essa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, mais uma vez, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, louvar e bendizer o teu santo nome, Pai. Te damos toda graça, te damos toda honra, todo louvor, toda glória que a ti pertence, Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo, agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra e que todo impedimento venha sendo repreendido nessa noite, Pai, anulado no mundo espiritual. Todo bloqueio, toda barreira no mundo espiritual venha sendo neutralizado nessa noite, Pai. Nos dê aqui a tua unção, nos dê a tua virtude, Senhor. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, meu Pai. Nos cubra com teu Espírito Santo nessa noite, com teu sangue carmesim, Pai. Abençoe cada vida que já se faz presente aqui neste lugar. As vidas que estão a caminho também, que o Senhor traga em paz, em segurança. Os irmãos que não puderam vir hoje, que o Senhor venha guardando, Senhor. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha dando a cura, Pai. Para que no próximo culto eles possam estar aqui te adorando, engrandecendo e louvando o teu nome. Aqueles que têm encontrado impedimentos para estar na tua casa também. Que o Senhor possa estar criando uma situação, Senhor, para que toda a igreja possa estar reunida também, aprendendo a tua palavra, Senhor. Essas vidas que irão ser alcançadas também através da live, que o Senhor possa estar também abrindo os olhos do entendimento de cada um, abençoando cada vida, abençoando cada lar, abençoando cada família, Senhor, e receba nessa noite todo louvor e toda adoração da tua igreja. Assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Os irmãos já podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus. Alguns irmãos não podem vir hoje, né? Mas nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Hoje uma das alunas mais assíduas, não pode vir hoje, que é a Neide, né? A Neide, desde que começou o estudo bíblico, irmãos, acho que ela faltou só umas 2 vezes, não foi? Desde que começou, acho que só foi umas 2 vezes. Mas agora está fazendo faculdade também, né? E aí tem que se dedicar mesmo, né? Se esforçar também. E Deus está no controle de todas as coisas. Pai do Senhor, irmã Irenilde. Então vamos, irmãos, abrir na lição número 8. Lição número 8 tem como tema o avivamento espiritual no mundo. Lição número 8, o avivamento espiritual no mundo. Textuário está em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. Ezequiel 47, versículo 5. Verdade prática, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro... Peraí, eu não li não, né? Eu não li textuário, não. Já pulei, foi para a verdade prática. Então vamos ler o texto áureo. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, e mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, versículo 5. Verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo muito conhecido, né? Ezequiel, capítulo 37, versículo 7 até o 10. E também Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, versículo 5, versículo 1 ao 5 e versículo 9. Pedro vai estar colocando e os irmãos acompanham aí na lição, em nome de Jesus, irmãos. Pode colocar, Pedro. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito:
assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Glória a Deus, amém. Então, 2 passagens do livro de Ezequiel. E os irmãos que acompanharam o trimestre passado, os irmãos lembram, né, que nós estudamos o livro de Ezequiel. Não é isso, diaconisa Neilde? E os irmãos lembram que nós estudamos essas 2 passagens. Uma passagem se refere ao Vale dos Ossos Secos. A maioria dos irmãos, né, eu creio que todos, já ouviram aí, já leram e já ouviram falar da passagem ali, né? Que Ezequiel teve uma visão de um vale de ossos secos. A outra passagem é outra visão de Ezequiel. Ezequiel teve uma visão que ele estava ali no rio. Esse rio, as águas vinham aumentando, né? Até que chegou o momento que Ezequiel não podia mais andar. Ele tinha que nadar, né? De tanto que as águas do rio aumentaram. Então nós vamos focar nessas 2 lições, né? E vamos aprender coisas maravilhosas através dessas 2 lições. Vamos falar de avivamento, e o avivamento que nós vamos focar nessa noite tem como essas 2 lições como base nessa noite, né? Para a gente falar aqui do avivamento. Vamos lá para a introdução. Introdução, todos podem acompanhar aí nas suas revistas. Introdução diz o seguinte: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19 e no século 20 também no século 18 e 19. No século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então, irmãos, uma coisa que nós temos aqui que focar. Quando se fala em avivamento espiritual, é algo ali que parte de Deus. Já aprendemos isso, né? O avivamento espiritual é algo que parte de Deus. O avivamento é um grande poder de Deus derramado sobre todo mundo. E os avivamentos não aconteceram somente na Bíblia, né? Somente nas histórias bíblicas, não. Os avivamentos aconteceram também, né, neste mundo. Não somente quando foi escrita a Bíblia, não. Mas aconteceram vários avivamentos depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi à destra de Deus Pai. Depois que os discípulos morreram, depois que os apóstolos morreram, na igreja também do 1º século, 2º século, né, 3º século, e até nos dias atuais ainda acontecem avivamentos por todo o mundo. Isso mostra que a Bíblia é verdadeira, não é verdade? Tem muitos que duvidam da Bíblia,
Tem muitos que duvidam da palavra de Deus, irmãos, mas tudo que a palavra de Deus diz, se cumpre. Então os avivamentos continuam acontecendo até hoje. Isso nos dá esperança, isso nos dá uma viva esperança. Porque quantas vezes nós não pensamos assim, meu Deus, eu quero tanto que o Espírito Santo alcance um parente meu, um familiar, né? Um filho ou uma filha, um esposo ou uma esposa, ou um familiar, um parente, né? Nós queremos que o Espírito Santo alcance, e às vezes nós pensamos assim, será que essa pessoa nunca vai mudar? Será que essa pessoa nunca vai se entregar a Deus? Será que essa pessoa nunca vai se render ao Espírito Santo do Senhor? Mas aqui nessa lição nós estamos aprendendo que quanto mais as coisas vão aí piorando, quanto mais as coisas vão entrando aí num estado de calamidade, pecado aumentando cada vez mais, né, violência, injustiça social, irmãos, neste momento é que Deus, ele ainda antes de Jesus voltar, muitos acreditam assim, né, muitos estudiosos, muitos que estudam a Bíblia, e eu também acredito que antes de Jesus voltar, Deus ele pode derramar um grande avivamento mundial, um avivamento mundial que vai alcançar muitas vidas ainda. Então aquele familiar, aquele parente que ainda não foi alcançado, irmãos, ele pode sentir esse impacto ainda, esse poder de Deus e ainda se render a Deus antes de Jesus Cristo voltar. O avivamento é real, mas nós vamos aprender que esse avivamento ele pode começar de cada um de nós, né? Nós não precisamos esperar ser aquele avivamento mundial, impactante sobre todo mundo. Esse avivamento pode começar agora, hoje, pode começar cada dia nas nossas vidas. Aliás, esse avivamento já começou. Desde que nós entregamos nossa vida para Jesus, é que nós tivemos a nossa vida avivada pelo Espírito Santo. Isso pode contagiar, né, toda a nossa família, toda a nossa parentela também. É isso que nós vamos aprender. Aqui diz logo no começo da introdução, ó. O que Deus fez no tempo de Ezequiel, ainda pode fazer atualmente. Porque Deus, ele não muda, né? Quem muda somos nós. Deus, ele não muda. Quem muda é o ser humano. Então, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque ele nunca muda. Então, tudo que ele já operou no passado, ele pode operar nos dias de hoje também. Aliás, muitos avivamentos, né, já estão sendo registrados aí, até mesmo pelos noticiários, né? Já estão sendo registrados aí avivamentos. Semana passada, quando eu cheguei em casa, acho que foi na terça ou foi na quarta, eu coloquei o videozinho lá, né? O vídeo que eu estava falando para os irmãos, que vários avivamentos já estão acontecendo. Um avivamento que aconteceu num supermercado, né? Todo mundo louvando ali a Deus, todo mundo junto louvando. Outro aconteceu no shopping, já aqui no Brasil. Então o avivamento já está se alastrando aqui no Brasil também. E nós cremos num grande avivamento também. Avivamento, irmãos, não é algo assim que a gente vê todo dia. Avivamento é algo sobrenatural. É um grande poder, é um poder impactante de Deus que é derramado sobre a terra. E é Deus que sabe o dia e a hora, né, dele derramar esse poder e todo esse avivamento. Eu destaquei aqui também na introdução, destaquei o seguinte, no finalzinho aqui da introdução, ó. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. E aqui eu quero falar de promessas, né? Quando nós falamos de promessas, eu quero ler aqui dois textos. Pedro, pode colocar Isaías 44, versículo... cadê? Isaías 44, versículo 3, irmãos. Olha só que interessante. Nós estamos falando de quê? Vamos ver se os irmãos estão atentos. Estamos falando de quê? Avivamento, irmãos. Eu pergunto que é para os irmãos despertar, né? Que às vezes nós estamos meio distraídos. Então nós estamos falando de avivamento. Agora olha só a promessa que Deus sempre fez sobre avivamento. Desde o Antigo Testamento é que Deus tem promessas de avivamento para o seu povo. Olha só, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então são promessas para aquele tempo do Antigo Testamento para o povo de Israel, mas são promessas também para os dias atuais. Porque Deus fala aqui, ó, que ele vai derramar do espírito dele sobre a sua posteridade, né? E aqui no finalzinho também, ó, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Promessas para os dias atuais também, né?
Ali fala uma coisa interessante, irmãos, ó. Porque derramarei água sobre o sedento. Então é para quem tem sede. O avivamento é para quem quer. O avivamento é para quem deseja. O avivamento é para aquele que tem vontade de receber. Todos que têm vontade, todos que desejam, todos que querem, todos que buscam, o avivamento é para todos, todos que querem. Agora vamos ler outro versículo também. Pode colocar aí pelo Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Apocalipse 22, 17. Diz assim, ó. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha, é de graça, né? É de graça. É de graça, mas é para quem quiser. Irmãos, se a gente não tiver interesse pelas coisas de Deus, né? Interesse pelas coisas espirituais, nada acontece. E quando nós temos interesse, o que é que nós fazemos? Nós nos esforçamos, não é verdade? O salmista Davi falou no Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedirei ao Senhor, mas também a buscarei. Então não é só pedir, né? É buscar também. Às vezes a gente só pede, mas não busca. E a palavra de Deus fala, pedi, pedi e dai-se-vos-á. Batei e a porta vai se abrir. Buscai e acharei. Porque todo aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, aquele que busca encontra. E ali ainda continua, porque Jesus ele falou assim, ó, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai, né, o meu Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então, olha, irmãos, quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Agora, olha, interessante aqui, ó, e quem quiser, Jesus também falou, né, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então veja que Deus, ele disponibiliza todas as bênçãos, mas as bênçãos é para quem quiser. A palavra de Deus fala através do apóstolo Paulo que Deus ele já nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já nos concedeu, já está disponível para quem quiser. É como se eu falasse aqui, né? É como se o pastor William chegasse aqui na igreja e comprasse um monte de presente. Está aqui um monte de presente. Aí eu falo assim, aqui irmãos, ó, comprei esse monte de presente aqui e esses presentes estão disponíveis para quem quiser. Quem quiser pode vir e pegar. Então os irmãos têm que querer, né? Se não quiser vir e pegar, vai ficar sem o presente. É assim na vida de muitos também. Quem não quer as bênçãos de Deus também, quem não busca as bênçãos de Deus, acaba ficando sem também. A Bíblia quando fala que Deus ele vai derramar água sobre os sedentos, isso significa o quê? Não é para quem merece, é para quem precisa. Quem tem sede precisa de quê? De água, né? Então não é para quem merece, as bênçãos de Deus é para quem precisa. Nós vamos aprender isso aqui, porque se fosse questão de merecer, irmãos, a gente não ia receber nada, né? Porque desde que o pecado entrou no mundo, a única coisa que o ser humano passou a merecer foi a condenação, né, irmãos? Vamos falar a verdade. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então tem até um louvor, esse louvor é muito bonito, eu gosto dele também, só que esse louvor é um pouco perigoso, né? Porque esse louvor fala assim, ó, restitui, eu quero de volta o que é meu. Agora se a gente na nossa condição pecaminosa, né, querer aquilo que nós merecíamos e tudo, a gente ia merecer o quê? Era a condenação, porque o salário do pecado é a morte, né? Aquilo que é nosso foi dado por Deus no começo de tudo, né? Quando o homem era perfeito, quando o homem não tinha pecado. Agora na condição pecaminosa, se torna até perigoso falar isso. Restitui, eu quero de volta o que é meu. E o que o ser humano tinha era a condenação. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, hoje em dia nós temos acesso à salvação, irmãos. Então tudo que é nosso, na verdade, não é nosso. Tudo é dele, por ele e para ele, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Vamos aqui adentrar, né, os tópicos e subtópicos aqui da nossa lição. Tópico 1, o avivamento no tempo de Ezequiel. Tópico 1, irmãos, vamos aqui. O avivamento no tempo de Ezequiel. Subtópico 1, calamidade e restauração de Israel. Irmãos, nós estamos falando sobre o que mesmo? Aí, agora já ficou melhor, né? Avivamento, irmãos. Vamos lá, subtópico 1, calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel.
Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia. Poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então aqui é Deus falando, né? Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então veja, irmãos, a nação de Israel estava vivendo uma morte espiritual. A nação de Israel estava vivendo uma frieza espiritual. Todos que olhassem ali para a nação de Israel iam pensar que a nação de Israel já não tinha mais jeito, que a nação de Israel não tinha mais como ser restaurada, né? Às vezes nós olhamos para uma vida, irmãos, às vezes essa vida está tão desconcertada, né? Às vezes essa vida está tão longe de Deus, que muitas vezes nós podemos pensar assim também, né? Meu Deus, será que essa vida não tem jeito mais não? Será que essa vida nunca vai se arrepender? Será que essa vida não tem mais jeito? A nação de Israel estava assim também. Então estava vivendo um estado de calamidade. Se a gente for olhar bem mundialmente, o mundo também, irmãos, vive um estado de calamidade. É ou não é, irmão Rodrigo? O mundo não vive assim? Cada vez mais injustiça social, não é verdade? Cada vez mais coisas ruins. Se você ligar a televisão e passar meia hora ali assistindo os noticiários, você sai se sentindo mal, né? Se sentindo ruim, de tanta notícia ruim. Então, irmãos, o mundo está vivendo um estado de calamidade. Mas isso não quer dizer que Deus não pode intervir. Pelo contrário, é nessa hora que Deus ele quer intervir e ele vai intervir. Nós vamos aprender que ele vai intervir através de quê? Da busca do povo de Deus, através da oração. Porque no tempo de Israel sempre se levantava um profeta para orar pelo povo, né? Para interceder pelo povo, para se colocar na brecha. E através desse profeta, Deus ele avivava toda a nação. Você é profeta na sua casa? Através da sua vida, toda a sua parentela pode ser alcançada também, irmãos. Então, olha só. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia e poupou o povo da destruição. Agora, o que é interessante que Deus ele fala, né? Eu poupei esse povo por amor do meu santo nome. Não é porque esse povo merecia nada. Eu poupei por amor do meu santo nome. Então, olha só que interessante, irmãos. Eu até marquei aqui na minha Bíblia, né? Vou estar lendo. Eu não pedi para o Pedro colocar, não. Mas quem quiser anotar aí, pode anotar. Deuteronômio, capítulo 9... versículo 4, eu vou ler para os irmãos, e os irmãos prestem atenção. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 4 em diante. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Ó. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração, o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não é por causa da... Perdão, irmãos. Não. É por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa de diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles, porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Olha, achei engraçado, né? Eu estava lendo isso aqui hoje. Engraçado que eu estava lendo, né? E tem tudo a ver com a lição que a gente está trazendo aqui hoje. Aí eu estava lendo porque esse aqui é o plano que eu estou fazendo, o plano de leitura bíblica. A missionária tem uma dessa, não tem missionária? É boa, né? Hoje eu estava lendo, irmãos, esse plano aqui e tem tudo a ver com a missão. Tem tudo a ver com a lição de hoje, né? É igual ontem eu fui ler uma passagem também. Aí a mesma passagem que eu fui ler no plano ontem, eu até mostrei para minha esposa. A mesma passagem que eu fui ler no plano ontem, no plano bíblico, né? Porque o plano você segue todos os dias ali, né? Não é você que escolhe, você segue o cronograma ali. Então a mesma passagem que eu fui ler no plano foi a passagem que nós pregamos aqui no domingo. Falei, tá vendo, Nima, como Deus ele sempre está confirmando as coisas lá na igreja? Porque a gente está buscando, né? Buscando a direção do Espírito Santo. Então ele sempre confirma. Então quando eu li essa passagem, eu achei interessante, achei até engraçado, porque Deus ele estava falando assim para o povo de Israel: olha, eu concedi essa bênção para vocês, mas vocês não pensam que eu concedi porque vocês são bonzinhos, não. Eu concedi, na verdade, é porque as outras nações estavam sendo nações totalmente rebeldes, então eu tomei a terra deles e dei para vocês.
Mas Deus ele deixou bem claro, mas se vocês forem rebeldes também, eu levantarei outra nação para exercer juízo sobre vocês também. Aí Deus ele fala, não é porque vocês são justos, não é porque vocês são bonzinhos, na verdade vocês são muito teimosos. Então Deus ele fala, eu fiz isso por amor do meu nome e para cumprir com as minhas promessas. As promessas que eu fiz para Abraão, né, para os seus antepassados. Então, irmãos, como que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, irmãos? Deus, ele nunca quebra uma promessa. Você tem promessa sobre a sua vida? Deus já usou um profeta para profetizar na sua vida? Deus não usa a palavra todos os dias para te prometer coisas maravilhosas, bênção, salvação? Deus não promete, irmãos? Pode ter certeza, Deus ele nunca vai quebrar a promessa. Muitas vezes somos nós que saímos, né, da posição que Deus quer. Porque quando Deus ele faz uma promessa, ele quer que a gente se mantenha na posição que ele quer. Porque se a gente sair da posição, a gente perde a bênção. Porque muitas vezes, né, quando a gente sai da posição, a gente vê que as nossas bênçãos vai sendo adiadas, né, vai sendo retardadas. Se a gente se arrepender e voltar, Deus ainda nos abençoa. Agora o problema é que tem pessoas que às vezes saem da posição que Deus quer e não voltam mais, né? Escolhe outros rumos, escolhe outros caminhos. Aí como que vai receber as bênçãos do Senhor se não está, né, debaixo da proteção e da bênção do Senhor? Então, se a gente continuar na posição, irmãos, Deus ele vai realizar todas as promessas que Ele tem na minha e na sua vida. Então, temos que perseverar, mas é perseverar até o fim. Agora, por que é difícil de perseverar? Perseverar quando está dando tudo certo é fácil. Agora, quando está dando tudo errado. Porque quando está dando tudo errado, a gente tem a tendência de duvidar. Quando as coisas começam a sair, não sair da maneira que nós queremos, aí nós temos a tendência o quê? De desanimar, de duvidar e dá até vontade de desistir. Às vezes acontece tanta coisa ruim assim, irmãos, que não dá aquela vontade de desistir. Quero até, né, pedir permissão para minha filha aqui, porque eu estava lembrando até de uma coisa que minha filha falou esses dias. Minha filha tirou a carteira, né? Tirou a carteira, aí nós começamos a treinar. Aí como ela comete alguns erros ainda, porque claro, né, irmãos, tem que treinar, porque depois que tira a carteira, vai aperfeiçoar cada vez mais. Então, às vezes, ela ainda comete um erro ou outro, mas isso é normal. Eu, quando eu tirei minha carteira, irmãos, eu bati nos 3, 4, 5, 6 carros, nem lembro quantos. Eu bati várias vezes também. Uma batidinha aqui, outra ali, né? Já bati em vários carros. Quando eu bebia, teve uma vez que, olha só, irmãos, até uma bicicleta já bateu no meu carro quando eu bebi, irmão. Até uma bicicleta. Já bati em carro parado, já bati em carro andando. Uma vez uma bicicleta, não fui eu que bati, mas a bicicleta bateu em mim. Tava ali na estrutural, o carro deu um problema, a bicicleta bateu no carro e o ciclista saiu voando por cima do carro. Foi uma coisa assim, irmãos, que me assustou bastante também, né? Aí quando eu bebia, certa vez eu tava lá na Águas Lindas, na barragem. Aí tava bebendo com meu irmão. Aí depois do jogo fui pra casa com o meu carro. Quando fui pra casa com o meu carro, não fui eu que bati no carro, mas veio um carro, sentido contrário, foi passar no quebra-mola de lado, e quando foi passar no quebra-mola de lado, bateu em mim. Um carro que bateu em mim nesse dia. Tava chovendo, aquele nevoeiro todo, não dava nem para enxergar direito. Aí quando eu percebi que um carro assim, eu só percebi que era preto. Bateu em mim, aí eu já saí do carro assim, né? Já ia dar uma bronca. Já saí do carro, já ia falar, como é que você bate em mim? Irmãos, quando eu saí dentro do carro, era o carro da polícia. Olha só, era o carro da polícia, irmãos. Só que eles que estavam errados, eles que chegaram e bateram em mim assim. Aí eu fiquei na minha, meu Deus do céu, já fiquei assim, não era crente, né, tava no tempo ainda das bebidas. Aí, irmãos, quando eu saí do carro assim, eu poderia até, né, eles poderiam até me liberar tranquilamente e tudo. Mas quando eles falaram assim, ó, me dá seu documento. Eles quando desceram, eles não ficaram brigando nem nada não, eles viram que estava errado, né, eles desceram até mansinho assim. Falou, aí, aqui rapaz, não sei o que e tal. Mas aí eles falaram, me dá seu documento. Irmãos, minha carteira estava vencida e o documento do carro atrasado. Então uma coisa que eu poderia até, né, se safar, aí o que acontece? Meu carro foi preso, foi apreendido lá em Águas Lindas. Você lembra, né, irmão? Um voyage que eu tinha, irmãos. Esse carro só não bateu em avião porque não foi para o aeroporto. Mas nas outras coisas, irmãos. Mas por quê, irmãos? Eu entendo que esse tempo eu tinha comprado esse carro e eu só andava na loucura. Só andava, né, nas bagunças, nas coisas ruins. Então não era uma coisa de Deus. Eu entendo que se virou até mesmo uma maldição na minha vida, né? Não o carro em si, mas a maneira que eu andava, a maneira que eu agia. Então, aconteceu isso na minha vida. E quando minha filha estava falando assim, esses dias aí minha filha cometeu alguns erros. Aí ela estava falando assim, eu vi ela falando um dia desses aí.
Ela falou, não, acho que eu não vou aprender a dirigir não. Eu vi ela falando isso, irmãos. Acho que eu não vou aprender a dirigir não. Ou seja, ela já tinha dado uma desanimada. O inimigo já tinha colocado ali uma duvidazinha na mente dela, né, e tudo. Aí na hora eu não falei nada não, mas depois eu já pensei assim, meu Deus, eu vou ajudar minha filha, né? Vou ajudar, vou orar por ela e depois vou conversar com ela. Fala, Suzane, não deixe essas setas entrar na sua mente. Porque às vezes, irmãos, é seta que entra na nossa mente, né? Às vezes Deus te promete alguma coisa, aí o inimigo, não, você não vai conseguir, isso não vai acontecer, isso não é pra você. Aí nós temos que fazer, sabe o quê? Repreender da nossa mente. Porque o inimigo, ele quer roubar a nossa bênção. Minha filha já até tirou a carteira, como é que ela não vai dirigir? Vai dirigir para todo lado e ainda vai fazer a obra do Senhor com nós, irmãos. Em nome de Jesus, né? Ontem dei umas voltas com ela, já foi uma bênção do Senhor, para a glória e para a honra do Senhor, irmãos. Então não deixe o inimigo colocar dúvidas em nome de Jesus. Vamos lá, subtópico 2, avançando aqui no subtópico 2. Um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. E profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Todos conhecem a história de Ezequiel, né? Do Vale de Ossos Secos. Então, irmãos, essa história do Vale de Ossos Secos tem uma parte interessante que fala que esses ossos, eles eram ossos sequíssimos. Não eram só secos, eles eram sequíssimos. Então, ou seja, irmãos, isso representa o quê? Representa aquela situação que você acha que não tem jeito, né? Ossos sequíssimos, irmãos, é algo assim que parece que não vai ter mais jeito, que já era, que está tudo morto mesmo, não tem como voltar a ter vida, né? Não tem algumas situações na nossa vida que é assim também, que parece que não tem mais jeito? Aí Deus, ele faz uma pergunta interessante. Deus, ele pergunta assim, ele leva o profeta Ezequiel em visão até esse vale de ossos secos, e ele pergunta para o profeta, poderão esses ossos reviverem? A pergunta que ele faz para o profeta. Muitas vezes Deus faz essa pergunta para todos nós. E aí, você acha que essa vida tem jeito? Você acha que essa situação tem solução? E aí, você acha que vai conseguir a vitória? E aí, você acredita ainda que essa promessa vai se cumprir na sua vida? Às vezes Deus fala, né? Pergunta para a gente. Mas quando ele perguntou para o profeta, até o profeta, né, que é cheio de Deus, o profeta, ele não se arriscou de falar, eu creio. O profeta falou assim, Senhor, tu sabes. Porque na verdade é Deus que sabe de todas as coisas, né? O profeta naquela hora, ele deu aquela titubeada, né? Palavra difícil. Deu aquela titubeada e falou, Senhor, tu sabes se esses ossos poderão reviver. Aí o que Deus falou? Deus falou, então profetiza sobre esses ossos. É assim que Deus fala na nossa vida também. Quando nós falamos para Deus também, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Aí Deus vai falar, sim, eu sei de todas as coisas. Eu posso fazer todas as coisas. Mas Deus, ele fala para nós assim, ó, mas não espere só por mim, você tem a sua parte para fazer também. Então profetiza. Já que você sabe que eu sei de todas as coisas, então profetiza. Não foi assim também quando Jesus, ele foi ali expulsar o demônio daquele jovem, né, que estava desde criança, que tinha um demônio ali no corpo daquele jovem. A Bíblia fala que esse jovem se jogava na água, se jogava no fogo. Aí Deus ele chega ali para expulsar o demônio daquele jovem, e o pai daquele jovem fala assim, Senhor, se tu podes, o Senhor expulsa o demônio do meu filho, né? Se tu quiseres, eu não me recordo direito como é que ele falou, mas ele disse mais ou menos assim, se tu quiseres, o Senhor pode expulsar o demônio do meu filho. Aí o que Jesus respondeu? Se eu posso, se você crê, tudo é possível ao que crê. Então a questão que Jesus diz não é se eu posso, a questão não é se eu posso, porque eu posso todas as coisas. A questão é se você crê. Então a questão é essa, irmãos, não é se Deus pode, porque Deus pode. A questão é se a gente tem fé o suficiente para receber a nossa bênção, a nossa vitória. Então veja que Deus faz a parte dele, mas nós temos a nossa parte para fazer também. Então, prosseguindo aqui na lição, ó, eu destaquei algo interessante. Aqui no finalzinho desse tópico, diz assim, ó, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé.
Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de ficar em pé. Porque aqui diz que o Espírito entrou neles, ou seja, nos ossos, e eles viveram e se puseram em pé. O Espírito Santo tem o poder de colocar qualquer um de nós de pé, irmãos. Às vezes tem vidas, né, que esfriaram na fé, até pararam de buscar a Jesus, estão sem forças para voltar. E muitos até falam assim com a gente, já fiz programa ali na rádio há muito tempo, às vezes me manda mensagem, às vezes me ligava ali na rádio e falava, eu estou sem força, pastor. Eu até quero, mas estou sem força. Irmãos, mas o Espírito Santo, ele pode colocar qualquer um de pé. Por isso que a gente tem que orar, para que o Espírito Santo toque e aquela pessoa abra o coração para o Espírito. Olha só que interessante aqui que diz, irmãos. Vou ler 2 versículos. Primeiro eu vou ler aqui João, versículo 11, capítulo 11, versículo 26, 25 e 26. João 11, versículo 25 e 26. Porque nós estamos falando aqui de morte espiritual também. E com o morto nós podemos fazer 2 coisas, né? O que nós podemos fazer com o morto? Ou ressuscita ou enterra, né? Só existem essas 2 coisas para fazer com o morto. Ou ressuscita ou enterra. E nosso Jesus, ele não veio para enterrar ninguém, né? Para sepultar ninguém. Jesus, ele veio para dar vida. Jesus, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a vontade de Jesus não é que ninguém morra. A vontade de Jesus é que todos sejam vivificados pelo Espírito Santo. Olha o que diz em João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26, Pedro. 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então tem 2 situações aqui, ó. Aquele que está morto, né? Tem a situação daquele que está morto. A palavra de Deus fala, aquele que crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus, ele tem solução para quem está morto, mas quem está vivo também, ó. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, tem pessoas que estão mortas espirituais, mas tem a possibilidade de Jesus Cristo ressuscitar. E nós que estamos vivos espirituais, irmãos, nós já temos a vida eterna. A promessa é que nós nunca morreremos, mas viveremos eternamente. Amém, irmãos? Então vamos prosseguir aqui, porque tem outro versículo para me ler, ó. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Aqui não foi dito que o Espírito entrou nos ossos e os ossos ficaram de pé? Agora, olha só que interessante, irmãos. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Isso já nos ensina uma coisa, que Deus, ele quer falar com quem está de pé. Deus não quer falar com quem está caído, né? Porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus, ele é espírito, a palavra de Deus é espírito e vida, né? Então Deus quer falar para quem está de pé. Mas pastor William, e se a pessoa não tiver força para se levantar? Olha o versículo 2. Versículo 2, Pedro. Então entrou em mim o Espírito, com letra maiúscula. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Olha, irmãos, Deus, ele queria falar ali com o profeta Ezequiel, que essa visão aqui quem teve foi o profeta Ezequiel. Então Deus queria falar com o profeta Ezequiel, aí Deus deu uma ordem, falou, coloque-se de pé que eu quero falar contigo. Só que o profeta, ele estava tendo uma visão tão poderosa, essa visão era tão poderosa que ele não conseguia nem ficar de pé. Aí o que Deus fez? Através do próprio Espírito Santo, o próprio Deus colocou ele de pé, irmãos. Então Deus, ele nos quer de pé. E a hora que a gente não ter força para se levantar, o próprio Espírito vai nos erguer e nos colocar de pé, irmãos. Deus, ele nos ajuda, né? Em todas as situações. Se você está forte, ele vai te fortalecer cada vez mais. Se você está fraco, ele mesmo vai te dar força para você se colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Subtópico 3. O rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros. Né? E fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. A cada etapa de 1000 côvados, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio.
Perdão, deixa eu repetir aqui de novo. O profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelos joelhos, pelos lombos e por fim a nado. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Era o grandioso avivamento que Israel havia de experimentar pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, vou explicar aqui o que está dizendo no subtópico 3. Eu falei de duas visões aqui. Uma é a visão do vale de ossos secos, e a outra visão é a visão que o profeta Ezequiel também teve, que ele estava no rio. Só que na visão, quando ele se encontrava naquele rio, primeiro vai dizer que o rio era muito raso. Então, primeiro as águas estavam batendo pelos tornozelos dele, né? Logo depois que ele começou a caminhar, andando 450 metros, as águas começaram a bater nos joelhos dele. E ali ele andou mais 450 metros, e as águas começaram a bater na cintura. Porque tem algumas traduções da Bíblia que falam no lombo. E eu confesso para os irmãos que eu não sabia o que era o lombo não, né? Até perguntei para os irmãos aqui no trimestre passado, perguntei, o que é lombo, irmãos? Aí os irmãos me explicaram, né? Pastor, é na cintura. Que eu achava que lombo era as costas. Só que lombo na Bíblia significa a cintura, né? Então quando o profeta andou mais 450 metros, as águas já estavam nas cinturas. E ali ele continuou andando, e chegou um momento que ele não conseguia mais andar. Aí ele teve que nadar. Sabe o que isso significa nas nossas vidas? Isso significa o aprofundamento no Espírito. Significa que quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós vamos nos aprofundar. Quando nós começamos a nossa caminhada, a gente ainda vai para onde a gente quer, né, irmãos? A gente começa a nossa caminhada, a gente quer se desviar do caminho, anda para lá, anda para cá, vai para onde quer. Mas a partir do momento que a gente vai se aprofundando, irmãos, aí nós vamos cada vez mais ficando dependentes do Espírito Santo, vai chegar o momento que a gente não consegue mais ir para onde a gente quer. A gente vai nadar no rio do Espírito. Quando a gente anda, vai para onde a gente quer. Mas já viu aquele rio quando tem uma correnteza, irmãos? Que você se solta na correnteza e a correnteza começa a te levar? Isso é o rio do Espírito. Você não vai andar mais para onde você quer, mas você vai andar agora para onde o Espírito te levar. Aonde o rio do Espírito te levar. Isso também pode ter outro significado. Quando as águas estão batendo no tornozelo, isso significa o quê? O começo da nossa caminhada. O profeta começou a caminhar, ainda estava em águas rasas. Então é o começo da nossa caminhada. Mas quando o profeta começou a se aprofundar, as águas bateram no joelho. Sabe o que isso significa? Que quanto mais a gente se aprofunda no relacionamento com Deus, aí o joelho simboliza a oração. É o momento que nós vamos orar mais, nós vamos nos colocar de joelho e nós vamos estar em oração. Quando o profeta se aprofundou mais, as águas estavam dando na cintura, ou seja, no ventre. Isso pode significar também no mundo espiritual, irmãos, a partir do momento que a gente começa a gerar outras vidas espirituais. Porque quanto mais a gente se aprofunda com o Espírito Santo, mais vidas nós vamos ganhar para Jesus, né? Ventre lembra o quê? Algo que gera vida. Nós vamos gerar também outros filhos espirituais, quanto mais a gente se aprofundar com Jesus. E aí, quando a gente já estiver num nível de relacionamento tão profundo com Jesus, irmãos, o rio do Espírito Santo é que vai nos conduzir a águas tranquilas, como diz a palavra do Senhor, né? Então, todos nós não podemos nos conformar com aquela questão de servir a Deus de uma maneira rasa. Nós temos que nos aprofundar cada vez mais no relacionamento com o Senhor. Não podemos nos conformar, irmãos, com aquela vida seca, né? Vida fria, vazia. Igual quando a gente estava falando aqui no domingo, se a gente parar de buscar as coisas espirituais, parar de buscar o Espírito Santo, a gente vai ficar cada vez mais estressado, porque a gente já tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, né? Se a gente parar de buscar, a gente fica mais estressado, a gente fica mais ansioso, a gente fica mais preocupado, a gente fica com menos fé. É ou não é verdade? Aí fica irritado, às vezes leva isso para dentro de casa, aí começa a brigaiada, né? Agora, quanto mais a gente busca o Espírito, mais nós vamos ter amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, temperança, muito mais nós vamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Então vamos prosseguir aqui para o tópico 2, os grandes avivamentos no mundo, irmãos. Agora nós vamos falar um pouquinho dos grandes avivamentos que aconteceram no mundo. Vamos lá, subtópico 1. Primeiro grande avivamento na Europa. Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47.
pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Só uma pausazinha aqui rapidinho. Veja os irmãos, teve avivamento lá em Israel, no tempo do profeta Ezequiel, mas tem avivamento também, né, nos dias atuais. Teve na Europa também. Então, como eu falei, não é só na Bíblia que mostra história de avivamentos. A história no mundo também, irmãos. Tem história de avivamentos para mostrar que a Bíblia ela é verdadeira. E ninguém pode duvidar disso. Então, houve esse avivamento na Europa. E aqui eu destaquei algo interessante. Ó. Deus, ele quer usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem. Então eu agradeço a Deus, porque nós estamos aprendendo cada vez mais nessa igreja a clamar e a perseverar. Hoje de manhã, o que os irmãos estavam fazendo aqui? Clamando, não é verdade? Teve a consagração hoje de manhã. Então os irmãos estavam clamando. E o que é que nós fazemos aqui nos estudos bíblicos, irmãos? Toda terça-feira, nós estamos perseverando. Porque, é igual eu já falei para os irmãos aqui, né? Já deu testemunho. Esse estudo bíblico, irmãos, tem uns 5 anos, eu sou ruim de data. Esse negócio, missionário Raimundo, esse negócio de decorar data não é comigo não. Minha cabeça para decorar data. Mas eu creio que tem mais de 5 anos o estudo bíblico. É isso, Suzano? Mais de 5 anos? Desde lá da Resgate lá? Sabe também não. 2017, né? Mais ou menos, né? 2017. Nós estamos em 2023, 6 anos. Uns 6 anos tem esse estudo bíblico. Irmãos, quando começou esse estudo bíblico, o que acontece? Não é todos que gostam de estudo bíblico, né? Não é todo crente que gosta de estudo bíblico, não. E se eu disser que estudo bíblico é fácil, não é fácil não. Porque igual eu falo, o nosso espírito quer. Mas muitas vezes nossa carne, não quero não. Quero é ficar quieto aqui. Eu estou cansado, né? Mas isso, irmãos, o que acontece? Jesus Cristo falou, né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas Jesus Cristo ele falou, então dê lugar para a sua carne e desista. Jesus Cristo não falou isso não. Jesus falou, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Nós não podemos deixar a nossa carne nos parar, nos prostrar. Nós temos que nos esforçar. Se os irmãos forem fazer uma faculdade para arrumar um emprego bom, não vai ter que se esforçar? Vai ter que se esforçar. Então, irmãos, para nós recebermos as bênçãos do Senhor também, não é com essa facilidade toda não, exige esforço também. Então, quando começou o estudo bíblico, no começo ali, os irmãos começaram a ir, os irmãos tudo da igreja, né, começaram a ir, porque era uma novidade, todo mundo queria saber como é que era. Mas aí, né, vai passando um dia, outro, aí um para de ir, o outro para de ir. Irmãos, já teve momentos assim que o estudo bíblico estava com pouquinhas pessoas da igreja, né, pouquinhas. Então, o que acontece? Isso muitas vezes pode nos desanimar, né? Já pensou o pastor estudar e as pessoas não se interessarem? Aí muitas vezes falam, vou largar isso para lá, os irmãos não querem. Mas irmãos, eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, eu sei da importância do estudo bíblico. Me dê força para que eu nunca venha desistir. E a Bíblia fala que ninguém pode desprezar os pequenos começos. Ninguém pode desprezar. Às vezes a pessoa começa ali um negócio, alguma coisa, um sonho, aí às vezes desiste logo no começo, né? Por exemplo, você abre um comércio. Aí seu comércio começa ali fraco. Fala, acho que não vai dar certo esse negócio não. Vai e fecha. Só que a Bíblia fala, ninguém despreze os pequenos começos. Tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. Tudo que vai ser grande amanhã, começa pequeno também. A única coisa que já nasce grande é monstro, irmão. Só se for um monstro, né, que já nasce grande. Então não podemos desprezar os pequenos começos. Então a questão de clamar e perseverar. Os irmãos clamam na oração e o pastor aqui persevera também no estudo bíblico para a gente nunca desistir, irmãos. E aí Deus nos dá a vitória. Porque a vitória vem através da oração e da palavra. Não é só os cultos. Tem muitos irmãos que pensam que é só o culto. Não, é só ir para o culto de adoração que vai ter louvor. Só esse culto que eu gosto. Aí despreza isso aqui, ó. E a palavra de Deus fala, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus nós recebemos através do ensino da palavra de Deus. Quando nós aprendemos a palavra, irmãos, nós vamos saber entrar e sair de qualquer situação. Pelo conhecimento da palavra. A Bíblia fala, o meu povo vem sendo destruído porque falta conhecimento da palavra, irmãos. Então, Deus ele está procurando pessoas cheias do Espírito Santo, que clamam e que perseveram por um avivamento espiritual. Deus usa pessoas para trazer o avivamento. Aí vamos aqui continuar. Avivamento, letra A aqui, ó, na Alemanha, né? O avivamento na Alemanha. Por volta
por volta de 1722, o conde, agora vai vir um monte de nome difícil, o conde Zinzendorf liderou os morários num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Então aqui fala do avivamento na Alemanha. Agora letra B, um avivamento na Inglaterra. Por volta de 1740, então os irmãos vejam, né, que era ali nos primeiros séculos ali, né? 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Então esse avivamento veio através da pregação, né? A pregação, ela traz um grande avivamento. E aqui na letra C, o avivamento no país de Gales. Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, olha irmãos que interessante. Aqui Deus ele usou um adolescente de 13 anos para trazer avivamento. Então veja que Deus ele não faz acepção de pessoas, de idade, de raça, nada, né? Usou uma criança de 13 anos. Deus já usou até uma mula para fazer a sua vontade, né? Então ninguém pode desprezar, sabe o que também? Irmãos, ninguém pode desprezar a juventude, sabia? O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo, né? Timóteo era um jovem pastor. Ele já tinha um chamado de pastor e o apóstolo Paulo estava ensinando ele ali. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Então você nunca pode desprezar também um jovem usado por Deus, né, irmãos? Então aqui diz, ó, no país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus. Num domingo, dizendo que enviaria um avivamento. Mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão, e 1900, o avivamento da cidade, pelo que alcançou muitos países do mundo. 1900, que teve ação com anos de idade. Só que eu só dei 26 anos, que perseverar 13 anos. 13 anos serando o movimento. Ficou ali, eu fiz 10 anos, eu vou fazer, irmão. 10. Fizemos 9 anos, vamos fazer agora em setembro, vamos fazer 10 anos na caminhada, né? Toda a caminhada até agora só tem 10 anos. Esse jovem, ele teve que esperar 13 anos para derramar um avivamento. Então veja que nem sempre vai ser de uma hora para outra não, né? Tem que perseverar, irmãos, tem que perseverar. Às vezes você espera um avivamento na sua família. Oi, pode falar. O que é avivamento? Avivamento é trazer vida para aquilo que está morto. Entendeu? É, avivar. Trazer vida para o que está morto. Então, irmão, você vai. Quando nós não temos o Espírito Santo, irmão, vou pedir para. Amém? Atrapalha, por favor. Não temos o Espírito Santo. Por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Esse jogava pleno da contra os evangélicos. A parte, né, bastante forte e foi um momento porque naquele tempo tendo um na igreja, irmãos. É amor. A palavra de Deus fala aqui em Apocalipse, vê se pode colocar. Tem as foras frias, pode passar pelo versículo 16. Se morreu bem quente, vomitar boca. Então Jesus estava falando isso, né? Quem dera se você fosse frio ou quente. Como você é ponto de te vomitar da minha boca, né? O próprio Jesus estava falando isso. Então, irmãos, o perigo é essa questão espiritual. Mornidão é interesse, né? Indiferença espiritual. Ah, tanto faz, assim tá bom. Qual o perigo de ser morno? Porque ele tá frio, não é verdade? O frio sabe que está frio e fala, hoje eu estou frio, vou precisar me aquecer, preciso, né, de um fervor espiritual. O quente, ele está quente e ele vai procurar se manter quente. Quem está quente ali, fervoroso, vai procurar se manter quente. O frio vai procurar se esquentar. Agora o morno. O perigo do morno é que o morno pensa que é quente. Não é verdade, irmãos? O morno pensa que é quente. Fala, não, isso aqui tá uma sensaçãozinha boa, desse jeito mesmo tá bom, tá bom demais. Esse é o perigo, irmãos, que atinge muitas igrejas e atuais amor. Podemos nos conformar com a vida humana também. 3. Raiz.
1900, Charles Fox não veio leigos para o combate dos no santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Então, olha só, irmãos, destaquei aqui algo forte para a gente aprender. Não expulsa ninguém, mas a gente está na igreja para receber de quem a hora. O santo ele traz pessoas, traz pessoas. E eu fiquei repreendendo. Sempre olha como esse estudo é importante. Aí o inimigo pode mandar pessoas para bagunçar. Às vezes na casa mandar. Agora quando é vida, né, irmãos? Da carne mesmo, né? Aí então, graças a Deus, Deus nos dá força para prosseguir. Olha interessante. De novo, porque no ano de 1900, Charles Fox, pregador itinerante, o movimento de fé de preparar obreiros leigos. Isso é interessante. Então, quer dizer, um obreiro começou ali buscar, ele começou ali a fundar um estudo, né? Para preparar outros obreiros leigos. E o que é ser leigo? Ser leigo não tem aquele sem perguntar para mim assim, Pastor William, como você me explica tal doença, tal enfermidade? Aí eu vou falar, olha, eu não posso te explicar porque eu sou leigo nesse assunto. Ou seja, eu não entendo de medicina, eu sou leigo nesse assunto. Então, observe bem, um obreiro leigo, mas foi usado por Deus para preparar outros obreiros leigos. Ou seja, a pessoa não tinha ainda aquela preparação ainda. Esse obreiro ainda não tinha preparação, mas mesmo assim Deus ele usou. Isso nos lembra, irmãos, o que nós falamos. Pedro, segundo os Escritos, ele não tinha entendimento, não tinha como. Ele era leigo, não chamou ele. Ainda assim Deus chama fazer. Por isso que nenhum irmão aqui não se preocupa não, irmãos. Às vezes irmãos falam, pastor, eu não me sinto preparado. Pastor, eu acho que eu não sei pregar. Eu acho que eu não sei falar. Eu tenho medo. Não se preocupe com isso, irmãos. Deus é Deus que chama. Olha só, observado, né? A nossa missionária Osmarina, ter observado. A missionária Osmarina, né? A irmã vai até concordar comigo. A irmã não vai nem ficar chateada comigo, porque eu tenho certeza que ela vai concordar comigo. No começo que a irmã Osmarina pegava o microfone, no começo, ela nem sabia falar direito, né, irmã Osmarina? Quase não saía nada, né, irmã? A irmã tentava falar um negócio aqui, não saía, irmãos, não saía nada, saía nada. Hoje em dia eu vejo a irmã está pregando, irmãos, e está pregando é bem. A irmã está pregando e está pregando é bem, já está conseguindo desenvolver, já está conseguindo ali desenvolver o raciocínio, né? Pregar a palavra do Senhor, está conseguindo explicar a palavra, irmãos. Ou seja, quando Deus chamou ela era ainda leiga, mas agora ela já está tendo o entendimento da palavra. Estou dando aqui o exemplo dela, mas todos os irmãos aqui, os irmãos já estão tendo as oportunidades, já sabem falar, né? Já sabem desenvolver, e cada vez mais, quanto mais a gente se lança,
mais Deus nos capacita. Vocês acham que o pastor William sabia pregar, irmão? Sabia falar alguma coisa? Eu vou falar até para os irmãos aqui. Eu não me considero aquele pregador. Não me considero, irmãos, aquele pregador, não. Eu acho que o meu chamado mesmo é mais para ensino mesmo. É mais para explicar. Eu não sou aquele pregador, igual tem muitos pregadores assim, fervorosos naquela coisa. Eu não sou tanto esse pregador, não. Acho que Deus, ele me... O obreiro não pode desprezar o estudo bíblico. Eu recomendo para todos os meus obreiros, né? Obreiro, claro que tá, outros fazem faculdades. E vimos, eu falo, o importante está no para você capacitar para outras vidas também. Se o pastor não puder estar aqui, quem vai assumir? Quem vai assumir, irmãos, quando o pastor não estiver aqui? É algum obreiro, né? A missionária Raimunda? Pastor Nilma? É algum obreiro, irmãos. Quem tem um chamado, né, para ensinar, para outras gerações também, né? Vamos aqui com 1900 em Houston, Texas, o pastor negro William saído pelo movimento da fé apostólica iniciado por esse nome difícil aqui que eu não vou falar. Ali foi batizado no Espírito Santo com evidência das estranhas. O ano de 1901 é considerado o ano do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa. Bonnie, não vou ler também, que é o nome difícil. Na Bonnie Street, né? Quem sabe ler inglês, lê. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão regular que estava abandonado na Rua Azul, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica da fé. Ali começou o avivamento pentecostal do mundo inteiro. Olha, irmãos, impactou o mundo inteiro. Quem já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Quem já ouviu? Ninguém ouviu? Irmãos, quem tiver oportunidade, pesquise no YouTube. Avivamento da Rua Azusa, século XX, lá nos Estados Unidos. Avivamento, pesquisar no YouTube, documentário, na televisão. Quando sai no é porque ali também eu gosto muito de falar dos avivamentos. Sabe por quê? Deus fez lá, o Senhor fazer aqui. Eu pode fazer na minha casa, na minha cidade. Não precisa que o nosso irmão, você acha que fica explorando, né, para Deus fazer juízo. Isso não é irmãos, está tendo defeito. Depois os irmãos me falam. Então o que acontece? Deus usou aqui pastor, né, negro. Por que você tem que falar um pastor negro, né? Que tem negro? Sabe por que eu estou citando que Deus, ele usou um pastor negro? Porque nesse tempo, os Estados Unidos, eles viviam assim, né? A população dos Estados Unidos tinha que conviver com muito racismo. Os brancos discriminavam os negros. Então tinha essa questão dos brancos não quererem estar perto dos negros. Tinha aquela questão do apartheid, essas coisas aí horríveis do ser humano, né? Vou dar para falar com a questão do racismo. Deus, olha como é que Deus usa as loucas para confundir os sábios, né? Deus, ele usou justamente um pastor negro para trazer avivamento. Quando esse pastor negro foi usado por Deus para trazer avivamento, quando ocorreu esse avivamento, irmãos, aqui não tinha branco um lado, negro para o outro. Essa divisão, ela acabou. Essa divisão. Ou seja, todo isso foi quebrado através do avivamento. O problema do racismo foi resolvido através do avivamento. Então veja que o avivamento não resolve só problema da igreja. O avivamento, ele resolve problemas. Uma cidade avivada vai ter menos social. É por isso que nós temos que buscar esse avivamento, para que a nossa cidade, para que o nosso país, irmão, seja transformado através do avivamento. Segundo os estudiosos e o livro que eu li, irmãos, esse avivamento na Rua Azusa foi tão poderoso, num prédio alugado lá, que até as pessoas que passavam nas ruas eram curadas. As pessoas não eram nem crentes, mas era algo tão poderoso que estava acontecendo que as pessoas estavam passando na rua e eram curadas. Eram batizadas no Espírito Santo, começavam a falar em língua, que o avivamento estava poderoso. E ali a violência, a justiça social diminuiu, o país virou melhor, e isso se alastrou por todo mundo no século XX. Poderoso, né, irmão? Vamos orar, irmãos. Agora, sabe o que é interessante? Eu disse aqui na revista, ó, ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa. Aonde esse avivamento começou? Na própria casa. Não foi na igreja não, irmãos. Esse avivamento não começou na igreja, começou na casa. Então nós não precisamos esperar um grande avivamento, né, que vai acontecer numa grande igreja. Não. Esse avivamento pode começar dentro da nossa casa, através da oração, através do culto no lar, o culto doméstico. E quando ele começar dentro da nossa casa, irmãos, ele vai também contagiar familiares, nossos parentes, vai levar para a igreja, para toda a cidade também, como mim e todo aquele movimento, né, culto avivado, culto bonito. Não é, irmãos, o avivamento é você estar de pé,
é você estar orando, é você estar perseverando, é estar ensinando boas coisas para seus filhos, para seus familiares, para seus parentes, é você não desistir da caminhada. Isso mostra que você é uma pessoa avivada. Avivamento não é só no culto, avivamento é todos os dias das nossas vidas. Quando você está guerreando, fazendo a obra do Senhor, você mostra que você está sendo um crente avivado. É claro que a gente vê muito mais o poder de Deus quando nós buscamos o Espírito Santo do Senhor, né? Os dons espirituais de Jesus. Então eu só quero ler aqui, ó, Atos 16, já estamos com irmãos. Atos 16, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e a salvo tu e a tua casa. Ou seja, o avivamento tem que ser: crê no Senhor Jesus Cristo. Se você é um crente, nem sempre você tem o Senhor. Tópico 3, nós vamos para o tópico subpactos. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores no mundo poderiam citar são verdadeiro o pecado da visão. Falamos que estava tendo visão, filha. Se a igreja é dividida, o avivamento ele vai unir a igreja. Eu dou graças a Deus que essa igreja, né, os irmãos estão unidos. Não está tendo aquela brigaiada, né, aquela contendaiada, não está tendo não. Porque eu entendo que nós estamos sendo avivados pela oração, pela palavra, pelos cultos, pelos louvores e pela obra do Senhor também. Diácono Rodrigo foi a primeira vez, né, no sábado passado para o evangelismo, né? Primeira vez que o irmão foi, e o irmão já está cada vez mais, né, avivado, né, para fazer a obra do Senhor também, porque eu